Então, boa tarde, adolescentes queridos, minha galera amada. Com muita alegria estou aqui, né? Com esse grupo que veio aqui me passar por essa prova, me fazer passar por essa prova, de fazer um vídeo. Mas então, falando sobre feminilidade, sobre a presença da mulher no mundo, na sociedade. E não é difícil falar para vocês, porque vocês conhecem a história, né, da criação, a história do papel que a mulher tem segundo a visão de Deus, né, da perspectiva de Deus. Então não é muito complicado falar. E mais com a história se desenvolvendo, a gente vê que a mulher saiu de entendimento por causa do pecado, do que ela era, da importância que ela era, de ser ajudadora do homem, né? Para participar do mesmo propósito de vida dele, andar lado a lado com ele. Isso foi deturpado por causa do afastamento de Deus, né? E aí começaram a surgir as ideias sobre mulher. Primeiro ela era submissa, e essa submissão era alguma coisa entendida também de uma forma errada, então ela começou a ser humilhada, né? Então a gente vê a história da mulher totalmente sem vontade, sem direito algum, papel só no lar, mãe, e sem direito a nada. E a história vai se repetindo. Ainda há sociedade em que a mulher é assim, tratada dessa forma. Infelizmente ainda há. Mas aqui no Ocidente houve essa evolução e a mulher começou a lutar pelo seu papel na sociedade, papel como ser humano, como cidadã, né, com capacidade para também participar das soluções, dos problemas, né, ter opinião, ter voz ativa também. Então veio essa luta, e aí o que a gente chama de movimento feminista. Eu li uma certa época sobre, queria dizer para vocês o nome do livro, mas eu me esqueci. É uma feminista que era ateia, não cria em Deus também, começou, e depois ela foi descobrindo através da leitura da Bíblia, que ela se interessou até para ver como é que era o papel da mulher, e aí ela acabou se convertendo, não deixou de ser feminista, mas nos moldes corretos, né? Porque nesse feminismo que a gente vê, nessa luta para a mulher, para ela ter um lugar ao sol, no emprego, em toda manifestação como cidadã, a gente viu muito exagero, muita coisa também que foi deturpada. E infelizmente isso foi se desenvolvendo, chegando a um tempo assim que a gente, é bom a gente nem falar, vocês sabem, as coisas que estão acontecendo com relação à mulher, né, na sociedade. Mas o importante agora é a gente ressaltar isso, que dentro dos planos de Deus, a mulher tem direitos, sim, a mulher ela é companheira do homem, ela não está abaixo nem acima, ela é companheira lado a lado, né, e a gente vai um dia resgatar isso, porque a gente sabe que a gente já vai entrar numa outra esfera onde as coisas serão como Deus criou no início. Mas, por enquanto, estamos vivendo isso. E a feminilidade, esse nome fala, né, essa capacidade de ser feminina, é alguma coisa fantástica, porque a mulher feminina, a feminilidade, essa coisa específica da mulher é uma coisa linda, né? Eu não sei por que muitas mulheres querem se equiparar ao homem e deixando de lado aquilo que ela tem de particular, que a faz mulher feminina, né? As características próprias da mulher, que são muito importantes, são muito bonitas e não devem ser abandonadas. Então a gente deve pensar nisso, nada de exagero, tudo dentro do equilíbrio. E na verdade a mulher conquistou muita coisa, ela tem conquistado direitos dentro da sociedade. Eu ouço falar na política que precisa de mulheres. Não, existem tantas mulheres na política. A gente já teve uma presidente da República mulher, presidenta, como eles preferiram falar, né? Então, há uma igualdade aí. Não tem essa separação que as pessoas veem para tentar culpar um ou outro, né, uma instituição ou outra, e no final das contas é responsabilizar a cultura judaico-cristã, que é o que eles colocam, que
faz a mulher ser humilhada ou submissa. A gente sabe que não é assim. E eu queria falar sobre uma mulher, eu estava hoje pensando sobre ela. Na Bíblia, em toda a história da Bíblia, muitas mulheres me chamam a atenção, mas tem uma que para mim é especial, muito importante, e é Maria, a mãe de Jesus. Porque no tempo que ela vivia, a situação que ela passou foi alguma coisa muito difícil. Hoje, se ainda hoje, uma moça noiva, um compromisso com um rapaz, de vez em quando, de repente aparece grávida, e ele diz que não é dele, que não houve relacionamento entre eles, olha a situação dessa menina, dessa moça, né? Então foi o que aconteceu com ela. Ela era noiva, tinha um noivo, tinha alguém, um compromisso com alguém, mas não tinha ainda se relacionado com ele, né? Consumado essa responsabilidade. De repente ela aparece e a gente não sabe exatamente a idade dela, mas ela era muito jovem, né? Ela aparece grávida, e aí, mas com uma palavra de Deus para ela, que ela teria sido agraciada, que aquela criança foi gerada pelo Espírito de Deus e que seria o Salvador da humanidade. Ela recebeu aquilo, e é lindo o que ela fez, porque ela se expôs, não sabia se o noivo, como seria a reação dele, mas Deus falou com o noivo também, né? Mas ela se expôs a uma situação que naquela época seria muito difícil para ela, né? Mas ele também entrou nesse ministério aí dela, né? Nesse propósito de Deus para a vida dela, e ela pôde cumprir, e ela diz: faça-se em mim, Pai, segundo a tua palavra, a tua vontade. E ela se submeteu. Então eu acho isso muito lindo, esse risco que ela correu e essa atitude que ela teve de submissão a Deus, de obediência e de confiança que Deus iria cuidar dela em todas as situações, como na realidade cuidou, né? Então, exemplo de mulher para nós, a gente precisa estar isso, colocando os propósitos de Deus na nossa vida, procurando entender e enfrentando, seguindo em frente, muitas vezes passando por situações que podem nos constranger, causar dificuldades, mas se é de Deus, Ele vai cuidar de nós, tanto homem quanto mulher. Esse é o propósito que Deus tem para nós, que tememos a Ele. Ser obedientes, entender dEle, ouvir dEle o que Ele quer e seguir na direção que Ele aponta, olhando para Jesus e enfrentando as dificuldades, que certamente homem e mulher vai enfrentar. Mas nós que somos mulheres, sejamos mulheres femininas, com as características de mulher, né? E que alguns acham que é o sexo frágil, né? Mas na verdade não é. Eu sou frágil, mas isso é uma mentira absurda. E ele conta como é que é a vida dela. Ele, marido e 3 filhos. Como que ela faz para dar conta? Todo mundo quer ela. Todo mundo vai para ela e ela tem que dar conta dos 3, ou melhor, dos 4. Então, ele fala que na escola que ela foi ensinada, ele jamais tirou um 10, porque ele é forte, mas não chega aos pés dela. Então, esse é o papel da mulher, ela não é frágil. É frágil no sentido de que precisa ser tratada com muito carinho. Mas é forte no trabalho que ela tem, na responsabilidade que ela tem como mulher, dentro de casa, como esposa, como mãe, como no trabalho, aquela que trabalha, muita responsabilidade e muitos turnos de trabalho que ela tem, né? A mulher segundo o coração de Deus, que é a mulher que a gente quer ser, né, meninas? É a mulher que a gente quer ser, segundo o coração de Deus, como foi Maria, né, meninos? E é a mulher que vocês querem para vocês, para serem companheiras para a vida toda. E eu vejo feminilidade dessa forma, sem muita luta, sem muito blá blá blá, discussão, porque eu não discuto a luta das pessoas, mas ser mulher é ser mulher, como Deus quer que a gente seja. E isso é muito bom. E o homem que encontra uma mulher, como Deus quer que ela seja, feminina, frágil e forte, que vai ajudá-lo e que vai ser companheira idônea, como Deus quer. Tá bom? Beijo para vocês.
Amo vocês. Até o fim. Tchau.